Olá, eu converso agora com Gleice Hoffmann, uma das principais lideranças políticas do país e também uma das figuras mais importantes do debate nacional. Ex-senadora, ex-ministra, deputada federal, e ela chega em Guarapuava no momento em que grandes obras, grandes investimentos estão sendo anunciados, mas nós vamos falar também sobre articulação política e também sobre o cenário eleitoral paranaense que se desenha já caminhando da pré-campanha para a campanha propriamente dita. Mas a nossa conversa aqui, deputada, eu quero que vá além dessa agenda oficial. Quero falar sobre o seu plano e quero começar já. Por que a senhora deseja voltar para o Senado? Primeiro, um prazer estar aqui na Rede Sul Notícias, estar aqui com você, Cristina, e desejo voltar porque o Senado precisa ter articulação política. Qual que é o papel de um senador? Articular as forças políticas, econômicas e sociais do Estado. Hoje a gente não tem isso, nós temos uma ausência do papel do Senado. Tirando o senador Flávio Arnes, que tem uma causa importante da educação especial, nós não temos senadores. Qual é o senador que está aqui articulando as forças políticas para trazer investimentos de infraestrutura para o Paraná? Está articulando as forças sociais para termos mais investimento em saúde, em educação. Nós não temos isso. Eles são completamente ausentes da realidade paranaense. E o Senado paranaense já foi forte, já teve nomes exponenciais que tinham presença, o próprio Álvaro, o Requião, eu, quando estive lá, a gente brigava muito pelo Estado, articulava. Então hoje a gente sente uma necessidade de voltar a ter esse papel de articulação e colocar o Paraná com mais força no plano federal. Pois é, a senhora acabou de falar que já esteve lá. Olhando para trás, qual era a Gleice senadora e o que pretende ser a Gleice senadora agora? Bom, primeiro que eu ganhei muita experiência nesses anos todos, né? Quando eu fui eleita em 2010, foi meu primeiro mandato eletivo, foi o do Senado. Então, obviamente que eu demorei um tempo para conhecer Brasília, para fazer as articulações, mas já tinha bastante relação com os nossos governos, com as lideranças nacionais. Então, a gente conseguiu fazer uma série de intervenções. Aliás, antes disso mesmo, né? Logo que o presidente Lula assumiu, o Paulo Bernardo foi ministro do Planejamento, a gente conseguia articular, trouxemos muitos investimentos para o Paraná. Por exemplo, a UTFPR, eu falo que é um bicho do Paraná, né? Eu tenho o maior orgulho dessa universidade, foi criada no governo Lula em 2005 e a gente ajudou com outras forças políticas, não fomos sozinhos não, com outros deputados de outros partidos, a fortalecer essa instituição aqui e a ter campos em várias regiões do estado, inclusive criar o de Guarapuava, que é um dos mais bonitos do Paraná. E olha o que isso significa para o estado do Paraná. Os institutos federais de educação, a própria Unila, a Universidade Fronteira Sul. Então foram investimentos importantes na saúde também, UPAs, hospitais, estradas que a gente conseguiu. Eu acho que hoje, com a bagagem que eu tenho, com a experiência que eu tive naquela época, depois também de ter passado pelo Ministério da Presidenta Dilma, pelo Ministério do Lula, eu acho que eu tenho mais condições ainda de poder ajudar nessa articulação e a gente fazer com que o Paraná realmente tenha protagonismo federal e tenha os investimentos que nós precisamos. Pois é, a senhora acabou de falar também agora sobre o camping da UTFPR em Guarapuava, que a senhora foi uma grande articuladora junto com o deputado federal Zeca Dirceu. Isso. E hoje vocês inauguraram um bloco de arquitetura e urbanismo com recursos do PAC Universidade. Do PAC Universidade. Depois de 6, 7, 8 anos, a gente voltou a investir nas nossas universidades. Isso tinha sido totalmente suspenso. Não tinha recurso para isso, até para manutenção das universidades não tinha recurso. Porque a cabeça do governo anterior era a cabeça seguinte: universidade pública não serve para nada, deixa só a universidade privada. Não tenho problema nenhum com as privadas, nós temos boas universidades, mas a pública é fundamental. É ali que se faz ciência, que faz pesquisa, que se impulsiona. Se não tiver uma rede de universidade pública, a gente não consegue fazer um desenvolvimento tecnológico forte.
Então, nós articulamos, agora voltou, foram 4 milhões nesse bloco para arquitetura e urbanismo. Também inauguramos o planetário, uma emenda do deputado Toninho. O teatro, eu fui ver, o teatro a gente fez um esforço conjunto com toda a nossa bancada, tá, Cristina? Eu pus emenda, quase todo mundo pôs. O teatro está lindo, é o maior teatro da cidade. Da região, inclusive. Da região? É. Então, a gente olha um negócio desse assim, bom, vale a pena fazer política, porque tem uma entrega concreta para a população, né? Bom, a senhora retorna com um protagonismo bem forte agora para o Paraná. O que a senhora pensa em termos de Estado? E principalmente na questão de aproximar o Senado, que é bem distante do interior. Nós precisamos fazer isso. Eu tenho andado muito no interior do estado, feito reunião com muitos prefeitos, e eles sentem muita ausência dos senadores. Eles, olha, a gente não tem, eles nem recebem a gente. Dificilmente fazem uma emenda, dificilmente estão conversando com os municípios. E o Paraná tem uma característica que é muito legal, que é o número de consórcios intermunicipais. É o estado que mais tem consórcio intermunicipal. E isso dá aos prefeitos condições de avaliar desenvolvimento regional. Então, para isso, precisa uma articulação, para que a gente possa efetivamente trazer benefícios, né? Por exemplo, aqui a região centro, centro-sul, a gente tem que fazer uma articulação para poder ter investimentos mais fortes na agricultura, porque aqui a região precisa, na infraestrutura. Essa semana nós tivemos uma reunião muito importante, que foi com o pessoal do setor produtivo, o CEPAR, FIEP, as cooperativas, para discutir o quê? Que é uma coisa muito necessária para o Paraná, a ferrovia, o eixo sul ferroviário. O Ministério dos Transportes está para licitar esse eixo ferroviário, são mais de 4 mil quilômetros de estrada de ferro. O Paraná é responsável por 80% da produção que vai circular nessas estradas e precisa ser ouvido. Então, nós aproveitamos que o ministro vinha para cá. Eu disse, ministro, nós vamos sentar com o pessoal, porque o pessoal quer fazer uma avaliação crítica do que vocês apresentaram. E foi uma reunião muito produtiva. Que, por exemplo, uma das reivindicações que o pessoal tinha é mudar o trajeto da Serra da Esperança. Eu ia tocar justamente nesse assunto. É o seguinte, são 250 quilômetros que o trem leva 20 horas para fazer. Tal a tortuosidade, ela vai até Ponta Grossa para ir para Lapa. Qual que é a proposta? É fazer Guarapuava-Lapa, direto, entendeu? Encurtar o caminho, melhorar a velocidade do trem, tornar eficiente. E, para nossa alegria, o ministro aceitou a proposta. Ele vai colocar na licitação a confecção do projeto executivo, que tem que ter projeto, não tem. Ele disse assim, ó, eu até podia demorar para fazer a licitação, para primeiro licitar o projeto, mas isso ia atrasar muito e termina a concessão das ferrovias agora em 2027. Então, ele vai licitar junto esse trecho, que é Guarapuava-Lapa, o contorno ferroviário de Curitiba, que é uma luta antiga nossa, o trem passa por dentro da cidade, é um absurdo aquilo. Mas a gente tinha dificuldades com a concessão, não tinha como mediar ali, não teve jeito, tentamos algumas vezes. Então, vai também, e o aumento dos pátios de manobra, que foi também um pedido do setor produtivo. E vai ter uma primeira audiência dia 18, ele quer soltar o edital agora no segundo semestre, para a gente entrar com isso licitado em 27. Bom, a senhora falou que teve reunião com o setor produtivo. Nós sabemos que o Paraná, e principalmente a região de Guarapuava, que ela é bastante conservadora, e ela tem um pé atrás sempre com o PT. O que está sendo feito para que se consiga furar essa bolha e chegar até esse eleitor mais conservador? Primeiro, permita-me divergir da tua avaliação. Porque se essa região fosse tão conservadora, o Antenor, que é do PT, não tinha quase ganho a eleição aqui. Então, nós temos um eleitorado, sim, progressista, democrático aqui, que olha para a gente, que sabe o que a gente fez pela região, sabe o que a gente fez pela cidade. E tem um setor que eu acho que, por ignorância e por preconceito, fica falando um monte de besteira, ao invés de olhar para o desenvolvimento regional. Eu sempre fui muito bem votada em Guarapuava. Na minha eleição de Senado, nas minhas eleições de deputado, a gente tem muito voto aqui. E eu tenho um carinho e tenho uma responsabilidade grande com essa região. Então, o que nós não estamos pedindo para gostar de nós, não queremos, isso não é convite de casamento. Só que nós estamos governando. Eu sou uma deputada, o presidente Lula está no governo, tudo indica que ele deve ganhar a eleição. Eu sou uma pessoa sempre otimista, né? Claro que eu sei que eleição tem que disputar, não está ganho de prévia, mas nós já vivemos momentos muito difíceis e superamos, nós vamos ganhar.
E esse setor precisa sentar e conversar, a menos que queira, entendeu? Brigar, queimar dinheiro em praça pública, não tem. Eu não senti nenhuma hostilidade desses atores com quem eu conversei, das cooperativas, da FIEP, da OCEPAR, eu não estou pedindo para eles apoiarem, fazerem discurso público. Eu estou dizendo o seguinte: olha, nós estamos aqui, temos a responsabilidade de governar esse país. Esse projeto aqui vai sair. Vocês querem ajudar a ver esse projeto e a melhorar, que vai melhorar para o Paraná e vai melhorar para vocês? É isso que a gente faz. Eu não faço política só do confronto. Eu tenho minhas posições políticas, as pessoas me conhecem, eu não fujo delas, defendo o que eu penso, sempre defendi, não agrido as pessoas, eu defendo as minhas ideias, sou firme, mas antes de tudo eu sou paranaense. Eu tenho que sentar com o povo do Paraná, com todas as representações e honrar o voto que me elegeu. Então, eu acho que é essa postura que a gente tem que ter na política. Não é abrir mão das suas convicções, mas é saber que você tem que sentar e conversar para avançar. E as pessoas esperam de você resultado, não só discurso. Bom, o governo federal ele tem um investimento muito grande em Guarapuava. A senhora acha assim que eu não sei porque eu não consigo ver esses investimentos baterem na população de forma positiva. A senhora acha que falta o quê? Não, eu acho que faltou de nossa parte fazer mais divulgação e fazer o debate político sobre isso. Aí a gente tem que fazer uma autocrítica. Nós achamos o seguinte: faz o investimento e por si só o pessoal reconhece. Não, porque como tem um processo de desconstrução muito grande, pessoas querendo acabar conosco, querendo nos matar, que é essa cabeça errada que tem, isso vai influenciando e a gente deixou de fazer essa disputa. Eu acho que essa eleição agora, e principalmente a minha candidatura ao Senado, é uma oportunidade de a gente mostrar isso e fazer o debate. Porque como candidata a deputada, eu não tinha espaço para fazer essa discussão, porque são muitos deputados. Imagina, você vai abrir para todo mundo aqui fazer debate pré-candidatura. Mas para os candidatos a Senado e governo, vocês abrem. Então, isso dá espaço para a gente falar. Então, tem como chegar aqui em Guarapuava e dizer: olha, pessoal, aqui nós estamos construindo uma unidade básica de saúde, 2 centros de educação infantil, reformando unidades de saúde, tem um centro de convivência, uma praça de convivência, um espaço comunitário lá no Colibri, são 1.600 casas do Minha Casa Minha Vida contratada, nós estamos fazendo uma regularização fundiária numa comunidade aqui, deixa eu ler para você, na comunidade Paz e Bem, que vai regularizar, titularizar 550 famílias, além dos investimentos da Itaipu, que é governo federal. E a Itaipu faz investimentos aqui por orientação do presidente Lula e do governo federal. São 70 milhões de reais já colocados aqui em Guarapuava. Hoje a gente foi fazer 2 coisas muito legais. Inaugurar o Hospice do São Vicente, a casa de apoio, um investimento de Itaipu de 23 milhões, e fomos lá no Santa Teresa também entregar equipamentos, ressonância, outros equipamentos para modernizar e ajudar o hospital. Inclusive uma van também, né? Uma van, exatamente. Entidades que a gente ajuda aqui, né? Muito repasse para entidades, convênios com as prefeituras. Aqui também tem recurso para casa, tem o Mais IDEB. Esse Mais IDEB é uma coisa muito legal, que é um programa que a Itaipu faz com os municípios para reforçar a melhoria da nota do IDEB, né? O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, tem apostilas, tem curso para os professores, tem formação. Eu até perguntei hoje para a Terezinha, disse: eu sei que vive com os professores, me diga qual é a avaliação, se eles estão gostando, né? O professor é crítico, e tem que ser crítico mesmo. Às vezes o pessoal está gostando, adorando o material, adorando a forma de fazer. Então, isso tudo é investir na nossa gente, entendeu? É nosso propósito. Então, eu acho que nós temos que falar mais, conversar mais e fazer esse debate na política. O que é que cada um, com o seu cargo público, está fazendo para melhorar a realidade do Estado? Bom, a senhora foi ministra. Como que a senhora vê essa questão, esse embate do governo federal, do presidente Lula, propriamente dito, com o Centrão? Ele está tendo autonomia ou se tornou um refém, como fala? Não, refém não, mas tem que negociar para a gente poder passar propostas ali. A Câmara tem 513 deputados, nós temos cerca de 130 do nosso campo. O Senado tem 81 senadores, a gente tem cerca de 30 do nosso campo. Se a gente não negociar, nós não vamos aprovar nada.
E o processo é de sentar, negociar, ver o que a gente pode mediar, recuar. Às vezes você leva uma proposta, não ganha tudo, ganha uma parte, né? Então, não é ser refém, é que tem que negociar. Essa é a realidade da política. Eu gostaria de ter 513 deputados nossos, né? De preferência do PT. Obviamente que não vai acontecer, porque a sociedade não é assim. Nós temos que aumentar a nossa bancada, eu acho que a gente tem que ter, não só do PT, mas desse campo progressista, é nisso que nós estamos apostando, mas sempre vamos ter que negociar, porque vai refletir uma parcela da população. Embora eu acho que a gente precise muito de uma reforma política profunda no nosso país, porque há uma distorção na hora de votar para o legislativo. Bom, em relação à reforma tributária, que está recebendo críticas de alguns setores, como que a senhora avalia? Ah, é normal que receba, né, porque você fez mudanças profundas, quem não pagava passa a pagar, não tem mais aquela coisa de enrolar, teve uma simplificação, mas todo mundo hoje é visto, né? Eu fui lá visitar a Receita, eles têm um painel imenso, assim, uma coisa grandiosa, não tem uma transação que eles não saibam, então isso está tudo informatizado. Pega o teu imposto, eu estou falando da reforma do consumo, mas só para dar um exemplo também do imposto de renda. Você vai fazer imposto de renda, já vem tudo no teu imposto de renda, o que você gastou, as notas, tudo que tem, entendeu? Você não tem mais que informar, então a Receita já sabe. E essa reforma que a gente teve foi uma reforma importante porque simplificou, tirou uma obrigação acessória. Antes as empresas tinham que contratar advogado, contador, só para fazer a apresentação das notas, enfim, da parte burocrática para pagar o tributo e depois pagar o tributo. Isso eliminou, então é direto. Agora, é claro, tem setores que não pagavam, que pagavam menos, que vão passar a pagar mais. Bom, deputado, hoje a gente convive com vários escândalos envolvendo principalmente Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. Entretanto, aqui no Paraná, nós temos Sérgio Moro, pré-candidato ao governo do estado, e que desfralda a bandeira da corrupção. E apoia Flávio Bolsonaro, inclusive no mesmo partido. Você não acha que é uma contradição esse discurso, que esse discurso de combate à corrupção por parte da direita está enfraquecido? Com certeza. Aliás, o objetivo do Sérgio Moro nunca foi combater a corrupção. Nunca. Porque é só ver o que ele é hoje. Ele é o quê? Candidato a governador. Foi candidato a senador. Aliás, que ser por São Paulo, né? Sim. É claro que ele nem conhece o Paraná. Essa última em Paranaguá foi vexatório. Então, nem conhece o Paraná, que ser por São Paulo. Ele sempre fez aquela operação com intuito político. Ele e o Dallagnol, que eram os dois grandes Usaram como artífices, trampolim? usaram como trampolim para fazer política, tanto que são candidatos aí, que estão aí. Então, é contra o PT, é contra o Lula, mas são condescendentes com tudo que o Flávio Bolsonaro faz. Essa relação com o Vorcaro, a relação com as milícias, a rachadinha. Vamos lembrar que o Sérgio Moro saiu do governo do Bolsonaro batendo no Bolsonaro porque defendia os filhos e principalmente o Flávio, que sempre foi o grande operador ali da família. E agora está junto aqui, e aí diz que quer combater a corrupção. Então, assim, olha, não tem, ele tem que ter firmeza, né, do que realmente ele quer fazer. Então, para mim, isso sempre ficou claro. O objetivo do Moro nunca foi combater a corrupção. Bom, deputada, também uma questão que a gente convive diariamente e que é cada vez mais gritante é a violência contra a mulher. A senhora, enquanto senadora, se eleita for, que atitude a senhora tomaria de concreto? Bom, primeiro dizer para você que eu fui relatora da lei do feminicídio quando eu estava no Senado. A gente colocou o homicídio contra as mulheres classificado como crime hediondo e demos o nome de feminicídio. Então, isso foi importante do ponto de vista de processos e até de a gente identificar esse tipo de violência. Mas eu acho que a gente tem que aprofundar muitas coisas. Uma coisa que nós fizemos agora, eu participei enquanto ministra lá na SRI, o presidente pediu para que eu comandasse, foi junto com a Janja, uma articulação entre os poderes para fazer o Pacto Brasil contra o Feminicídio. E a gente lançou em março. Então, com metas muito claras de segurança, de processo e de atendimento às mulheres. E a gente já conseguiu fazer alguns avanços e acho que estamos avançando. Em março, nós fizemos uma operação policial que mobilizou todos os estados
sob coordenação da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, com as polícias militares, Polícia Civil, com as guardas municipais. Foram mais de 30 mil agentes num período de uma semana para prender agressor de mulher que tinha mandado expedido e estava foragido. E além, eram cerca de 2 mil mandados. Além de prender esses caras, ainda prendeu mais gente em flagrante. E isso foi importante. Lançamos agora, aprovamos na Câmara, a obrigatoriedade do agressor usar a tornozeleira eletrônica monitorada. E o governo federal já comprou as tornozeleiras, está à disposição dos estados, já está distribuindo. O agressor vai ficar com a tornozeleira, a mulher fica com relógio ou com algum outro equipamento. Quando ele se aproxima, ela sabe. Aí ela pode chamar a polícia. Porque muitas vezes ele se aproximava, não dava tempo da polícia chegar, ele matava. Geralmente é mulher em medida protetiva que está morrendo muito, né? Porque os homens não aceitam isso. Então, a gente já está fazendo isso. E agora, em 1º de junho, lançou uma operação contínua de 7 meses, coordenada pelo Ministério da Justiça, com dinheiro do governo federal para mobilizar policiais para fazer prisões. Nos primeiros 15 dias já foram 600 presos. Então, isso, e nós já reduzimos em 12% esse período, em relação ao ano passado, os feminicídios. É pouco? É muito pouco, mas a gente tem que começar a atuar. Agora tem um centro de monitoramento integrado lá em Brasília, da Polícia Federal, com as polícias locais, para acompanhar essas medidas. E uma coisa bem importante que o judiciário fez, reduzir o prazo de concessão. Então, a mulher sofria violência, ela ia na delegacia e aí pedia medida protetiva, para poder ter proteção da polícia, da guarda, da Maria da Penha, né? Da Patrulha Maria da Penha. Em média, demorava-se 14 dias. Nossa. Essa mulher ficava solta lá, sem ninguém. Aí o cara ia lá e matava, entendeu? Ia lá, espancava de novo. Agora não, a gente conseguiu reduzir, já está fazendo em um dia. E a gente quer que saia no mesmo dia, porque aí você já aciona a força de segurança, né? E a questão do atendimento. Aqui em Guarapuava, a gente criou o centro de referência, né? A Tatiana Spitzer, que em homenagem àquela vítima que foi uma tragédia que a gente teve aqui. Então, isso é importante também, a mulher saber aonde ela pode ir, aonde ela pode gritar por socorro. Hoje tem o 180, está conectado nesse centro de monitoramento em Brasília. Então, nós precisamos dessas políticas efetivas. Então, o que eu quero fazer é assegurar que essas políticas tenham orçamento para poderem existir, entendeu? Que a gente tenha mais centros de referência como esse que a gente tem em Guarapuava, casas da mulher, e que a gente possa ter uma tramitação no judiciário sempre célere na proteção da mulher. Eu acho que é isso. A senhora acha assim que esse aparelhamento ele chega na cidade do interior? Tem que chegar, porque nós fazemos os convênios, o governo federal faz com os estados, por conta do sistema de segurança, né? Mas nada impede também que se faça com os municípios, que tenham guardas municipais, né? Só que como geralmente o judiciário estadual, os tribunais que dão a última sentença, vai para o estado para fazer o cumprimento da medida protetiva. Mas eu acho que dá para fazer com os municípios, sim. Dá para fazer, não vejo que tenha problema. Era importante que o Estado aceitasse, o Estado do Paraná ainda não aderiu ao pacto. Eu gostaria muito que o Estado do Paraná aderisse ao pacto, porque se ele aderir, ele ajuda a coordenar no território paranaense. Fica uma coisa mais forte, entendeu? Do que a gente fazendo município por município. Bom, no Senado, as suas principais causas a serem defendidas, quais são? Primeiro, essa das mulheres, Sim. não tenho dúvidas, né? Eu entro lá como mulher, aliás, nós temos poucas representantes na política e faz muita diferença quando você está sentada numa mesa de decisão ser uma mulher, porque é o olhar nosso diferente com as outras preocupações que a gente tem e para colocar as nossas pautas, né? Eu sempre, em todas as mesas de decisão que eu sentei, sempre quando tive oportunidade, coloquei pauta que eram de interesse da maioria das mulheres. A questão do combate à violência, a questão da saúde, educação, assistência social, que são pautas que estão no dia a dia das mulheres, que têm que cuidar dos filhos, cuidar das famílias, né? Elas que são responsáveis. Então, isso com certeza é uma pauta que eu quero tratar com muito carinho, com muita afetividade. E, obviamente, olhar para o desenvolvimento do Paraná. Não vai ter decisão minha lá que desconsidere o nosso território e a nossa gente. O que isso beneficia? Por exemplo, nós temos que pensar nesse desenvolvimento de infraestrutura.
terminamos aí com as questões das rodovias, mas agora precisamos fazer ferrovias, nós temos caminhos regionais para fazer, tem muitas regiões em que os municípios não têm ligação entre eles, tem que fazer voltas imensas, e aí não vem com papo, porque não dá para pedagiar, não tem sustentabilidade, então nós temos que ter um plano, eu quero muito discutir, falei com a ministra Miriam Belchior, falei com o Enio também, nós temos que discutir os caminhos regionais do Paraná, porque isso facilita muito para a nossa agricultura, facilita muito, enfim, para o desenvolvimento, para o nosso turismo. Então, esse projeto dos caminhos regionais e da infraestrutura pesada é muito importante. A outra pauta, com certeza, é saúde. Não tem coisa que pegue mais o ser humano que saúde. Saúde e segurança, eu diria que são grandes, mas saúde é fundamental. Não tem coisa mais triste que uma mãe levar um filho no médico e não ter remédio, ou não ter o atendimento, não poder fazer um internamento, não ter condição de fazer uma cirurgia. A gente precisa ter equipamentos bons de saúde. E nós ficamos muito tempo, Cristina, sem investir na saúde. Tivemos uma pandemia e não tinha investimentos. Agora que a gente está retomando. Ó, o presidente Lula aumentou o recurso da saúde em 70%. 70%, porque reestabeleceu o piso. Por isso que a gente está podendo fazer tanta coisa. As UBSs, as carretas da saúde, essa semana vai vir carreta da saúde para cá, que, se eu não me engano, é a carreta da saúde da mulher. Você vai lá conhecer, é uma belezura. É uma clínica ginecológica dentro, tem tudo, exame de imagem, tem tudo que precisa. Então a mulher já sai de lá, se precisar ser encaminhada para uma cirurgia, para um tratamento, com os exames feitos. Isso facilita muito, porque vai ajudando a reduzir as filas de hospital, de atendimento em unidades de saúde, enfim. Tem a carreta oftalmológica também, que faz a cirurgia de cataratas, também zera a fila de cataratas, a de exame de imagem. Agora, eu disse para o Padilha, eu digo, só tem 3 no Paraná, nós precisamos de mais. Aí eles dizem, calma, estou implantando aí, junto com, agora tem especialistas. Digo, não, mas nós queremos reivindicar mais, porque o Paraná é grande, Padilha, precisa ter bastante carreta aí, pelo menos uma para cada região, para a gente poder realmente fazer. Mas ambulâncias do SAMU, nós renovamos a frota aqui no Paraná. E aqui em Guarapuava a gente fez a central, com recursos que vieram do governo federal. Tem mais de 160 ambulâncias do SAMU que foram distribuídas para o Paraná. Fazia 5 anos que não se renovava a frota, 5 ou 6 anos. Os ônibus da saúde, dos caminhos da saúde, que são muito bonitinhos para levar os pacientes. A Itaipu está dando carro elétrico também para fazer esse transporte. Enfim, as unidades odontológicas móveis. Então, a saúde, para mim, é uma grande prioridade, porque ela dialoga diretamente com a realidade familiar de milhões e milhões de pessoas. E as responsáveis são mulheres. Quando a gente fala em Itaipu, a gente, a partir desses últimos anos, a Itaipu passou a pertencer ao interior do Paraná, descentralizando de outros territórios, a não ser ali os oeste. Municípios, né, lindeiros. E Guarapuava tem, a senhora acabou de falar, teve muito investimento da Itaipu. É uma virada de página? É uma virada de página. E Itaipu é governo federal, né? Ela é uma entidade do governo federal. Então, é o braço do governo federal aqui no Paraná. Veja, eu fui diretora financeira da Itaipu em 2003, na primeira eleição do presidente Lula. Naquela época, nós fizemos uma mudança profunda na Itaipu, porque Itaipu não fazia nada com ninguém, nem com os municípios lindeiros, nem com esta e com nada. Nós mudamos a missão da empresa para ela fazer responsabilidade social. Negociamos com o Paraguai, o Samek na época era o diretor-geral, negociamos com o Paraguai. Mas naquela época ainda tinha um pedaço da dívida, estávamos pagando a dívida, não tinha perna para atender. A gente conseguiu, com muito custo, colocar ali os municípios do Oeste, atender cerca de 54. E estávamos nos preparando já para fazer uma ampliação. Aí deu o que deu, né? O golpe da Dilma, veio tudo isso, não foi feito. Tanto que no governo passado, quem estava na direção de Itaipu não era um paranaense, era um carioca. Eu não tenho nada contra os cariocas, meu companheiro mora no Rio de Janeiro, mas era um carioca que não entendia do Paraná, não sabe onde ficam as coisas no Paraná, entendeu? Então não tinha essa visão de investimento. Fez 1, 2 investimentos em estradas lá para cima e pronto. Então, quando a gente retoma o governo, que a gente conversa com o presidente Lula, eu tive na conversa dele com o Enio, ele disse assim, olha, Itaipu precisa devolver um pouco ao povo do Paraná aquilo que
o povo do Paraná deu a ela. Território, Sim. né, inundou as Sete Quedas, enfim, pagou uma energia mais cara. E ele disse assim, então vamos ver. E o Enel abaixou a tarifa 30%, congelou, e ainda assim tiveram recursos para investir. E aí o presidente disse, não, faça todas as complementaridades dos programas federais. Então, SUS é prioridade, a questão ambiental é prioridade, uma infraestrutura para os municípios é prioridade, e a gente vem fazendo. O Enio falou hoje, só no Paraná, em saúde, da Itaipu foram investidos 350 milhões. Isso faz a diferença, porque um acelerador linear, por exemplo, que é um aparelho de radioterapia, um dos mais avançados, faz o tratamento do câncer certeiro ali, não queima a pessoa, nada. A Itaipu forneceu 6 para o Estado, e o Ministério da Saúde mais 6, em hospitais estratégicos, em regiões estratégicas. Então é sobre isso que a gente está falando, como que você usa a política para o projeto que você tem. Nós temos um projeto de país, a gente sabe onde quer chegar. Quer chegar com um país que seja desenvolvido, um país em que as pessoas sejam incluídas, um país com uma excelência de saúde, um país com uma educação fortalecida. Isso exige trabalho, investimento e cooperação. Bom, já que estamos falando em projeto de país, a gente sabe que há muitas críticas em relação à economia, em relação à política de juros. O que falta para o governo Lula entregar tudo que foi prometido? Não, política de juros eu também sou muito crítica, já briguei, já entrei no governo, já fiz de tudo, acho um escândalo o Banco Central deixar essa taxa de juros, acho mesmo. Eles têm lá autonomia, que aprovaram no governo passado, então eles se acham, né, podem fazer o que querem, a gente não tem como intervir, o que pode fazer é ficar batendo. Ficou eu, o Alckmin, o presidente também dá umas pegadas, mas é um escândalo isso. E isso é um dos motivos que é muito ruim para o país. Agora, o presidente dá sempre um jeito, né? Ele faz uns créditos lá com juro mais baixo, fez agora para os taxistas, para os Uber, faz para Minha Casa Minha Vida, ele dá um jeito, ele diz, não, nós vamos bypassar aqui, vamos fazer uns créditos mais baratos. A economia, assim, se você olhar no geral, ela está equilibrada. Só que o que acontece? A renda das pessoas é muito baixa. E nós não recuperamos a renda pré-pandemia. Nós tínhamos uma renda per capita maior do que nós temos hoje, antes da pandemia. Veio a pandemia, todos os problemas, o pós-pandemia não foi administrado como deveria ser administrado, aquela visão liberal de se vire, não vamos ajudar. Então, a gente pegou e agora está recuperando isso, entendeu? Recuperou a forma da concessão dos benefícios sociais, reajustou o salário mínimo, que não era reajustado há muito tempo pelo valor real. Fizemos a isenção do imposto de renda até 5 mil. Antes era até para um salário mínimo, agora é até 5 mil. E pusemos o andar de cima para pagar. Quem ganha mais de quase 1 milhão por ano passou a pagar imposto, que não pagava, que tirava como dividendos, né? Não era como salário, aí era isento de imposto. Então, é uma briga que a gente tem. Então, a gente está tentando melhorar, mas, de fato, em 3 anos é muito difícil você recuperar tudo aquilo que foi destruído. Mas a gente tem hoje uma inflação relativamente bem controlada, não está estourada, o país está bem administrado, a gente não tem estouro de dívida pública, as contas estão em ordem, a gente está conseguindo fazer entregas. Claro, quanto mais desenvolvimento a gente tiver, melhor fica a renda da população. Então, nós temos que apostar nisso. Bom, em relação Brasil e Estados Unidos, a sua avaliação, o que a senhora pensa disso? Vamos lá. Entre tapas e beijos. Entre tapas e beijos, acho que mais tapa do que beijo, né? Na realidade, a postura do governo americano é uma postura muito ruim, não só com o Brasil, com todo mundo, né? De arrogância, de prepotência. Absoluto. Eu sou, eu faço, eu mando, eu quero, porque eu tenho as maiores forças armadas, tenho... Isso também não é sustentável, né? Chega uma hora que não sustenta. E com o Brasil é extremamente injusta, porque nós importamos mais dos Estados Unidos do que exportamos para eles. Então, a balança deles é positiva conosco, né? Mas vieram para cima. Tanto que tiveram que recuar também, né? Recuar na maioria dos produtos. Latiu, mas não mordeu. Recuar na maioria dos produtos. E o presidente foi muito ágil e esperto no processo de negociação. E também designou o Alckmin, né? Que foi para lá. O Alckmin fez um trabalho muito bom ali no MIDIC, negociou, a gente conseguiu pacificar. Agora voltam com novamente esse tarifaço, fruto de uma articulação política, Cristina.
da família Bolsonaro. Esse Eduardo não está lá? Desde o início, essa criatura está lá, abriu mão de ser deputado para ir defender o pai, quer dizer, entregar os interesses nacionais pela defesa do pai. Quem é que faz isso com o país e ainda se diz patriota? Quer dizer, bota uma faca no pescoço? Eles foram lá, articularam a intervenção dos Estados Unidos aqui na segurança. Olha, fazer cooperação é uma coisa, nós podemos fazer em segurança, em qualquer área, mas quem manda aqui somos nós somos brasileiros, não precisamos de ninguém meter o bedelho aqui, nós vamos meter um bedelho lá, eles que se cuidem. Então, eu acho que essa relação a gente tem que ter muita firmeza, não baixar a cabeça, não ter medo. O Brasil não depende dos americanos, a gente tem e quer continuar tendo comércio com eles, relação com eles como sempre tivemos, cooperação com eles como sempre tivemos, mas nós temos com outros países. Nós temos com a Ásia, temos com a China, temos com a Índia, temos com países grandes. E, aliás, foi tudo presidente Lula, viu? A partir de 2003 que abriu esses mercados, inclusive para o agronegócio. Eu queria conversar mais, mas nosso tempo, não é? Eu volto, então. Volta como candidata, né? Porque estamos falando de pré-candidatura, pré-campanha, mas logo volta como candidata. Mais alguma coisa que a senhora queira falar? Não, quero só agradecer a oportunidade de estar aqui com você, o espaço que a gente tem, agradecer o povo de Guarapuava, de toda a região, né? Sempre tem nos recebido muito bem e a gente gosta muito de fazer essas parcerias com as nossas prefeituras, independente do partido do prefeito. Veja, aqui nós perdemos e por pouquinho, muito pouquinho, quase ganhamos essa eleição. Nós podíamos virar as costas para Guarapuava e dizer, não, vocês não quiseram. De jeito nenhum, a gente reconhece que quem foi eleito para governar pelo povo, que nós temos que sentar e conversar, que nós temos que ajudar. E nós estamos fazendo isso em todas as prefeituras. Uma coisa é minha posição política, que eu falo, que eu discuto, faço as críticas que tem que fazer. Outra coisa é a minha função pública, a função do presidente, a função do Enio, de todos que têm mandato para atender a população. É isso que a gente tem que fazer, é assim que a gente vai para frente. Bom, queria agradecer a sua presença aqui e dizer que a gente sempre está de portas abertas. Obrigada, eu que agradeço. Um abraço grande para vocês. Obrigada a você que nos acompanhou agora. Agradeço o Martim, sobrinho da titia, que acompanha a deputada. Agradeço ao teu nome? Melito. O Melito, que está aqui fotografando. Agradeço a Eloá, que também acompanha a deputada, e ao Vitor, né, meu fiel escudeiro de todos os dias. E obrigada principalmente a você que nos acompanhou até agora.